Contente com Jesus. Tá mais cedo. Eu já mandei a voz do louvor. Contente com Jesus, feliz com tudo que Ele está fazendo em nossas vidas, sabendo que nós não somos merecedores de nada, né? Mas isso nós chamamos de graça, favor, bondade do Senhor. Essa ação dele por nós me constrange, porque nós não merecemos bênçãos nenhuma, irmãos. A gente não merece nada. A gente merece o que foi reservado desde o princípio, fogo eterno. É isso que cada um de nós merecemos. Mas a misericórdia dele enviou Jesus, que nos garante vida eterna, que nos garante estar com Ele na eternidade, amém? Que nos garante tantas coisas boas. Então levante a sua mão e dê glória a Deus por ter enviado Jesus, por ser salvo do inferno, amém? Glória a Deus. Queridos, nós temos um material ali atrás, um CD, ali está o terceiro e o quarto CD. Agora em março vou fazer mais um CD, vou gravar um CD. E vai ser um CD piano e voz, com algumas canções do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto. E tinha um outro que era para ser na verdade que era para ser o quarto, e simplesmente me apaixonei, o quinto. Aí nós perdemos todo o material, tivemos um problema lá, perdemos o HD com tudo pronto. Glória a Deus. Que é aquele momento que você recebe a ligação: pastor, sabe o teu CD? Sei. Então. Aí você não sabe, você vira no Jiraya, você sai. Sei lá o que você sai, né? A única coisa que eu saí foi dando glória a Deus, porque eu sei que o Redentor vive e se não saiu, Ele tem o controle de tudo. Na hora eu fiquei bem triste. Eu estava bem chateado. Eu trabalhava com um ministério chamado Sentinel Grove, nos Estados Unidos. E aí eu me lembro que nós estávamos sendo ministrados numa sala de adoração de oradores que durante 3 anos foi meu discipulador. Aí nós estávamos ouvindo uma ministração sobre conquista de território, sobre restauração de cidades. Eu conheci um pastor. Existe uma cidade na Guatemala chamada Molonga, e essa cidade passou por um nível de restauração tão profundo, mas tão profundo, que até os legumes tiveram um crescimento. A terra foi totalmente abençoada, que os tomates saíram desse tamanho, pepinos gigantes, melancias enormes. E eu tenho os vídeos disso tudo comigo. Um dia, se você quiser, eu te empresto. Mas você devolve. Emprestar é um prazer, devolver é o seu dever. Tem gente que pega as coisas emprestadas e devolve, né? Alguém aqui pegou alguma coisa emprestada do seu irmão e não devolveu? Eu vou te dar até amanhã pra você devolver. Você deve começar a pegar fogo na sua mão. Sabe pegar um negócio? Tô brincando. Quem precisa se movimentar, necessariamente movimente. Quem não precisa, fica sentadinho aí, tá bom? E aí, numa das ministrações, nós estamos sendo de liderança lá, eu ouvi a seguinte frase: você não tem o direito de ficar magoado com ninguém. Olha! Uau! Eu fazia 15 dias que eu tinha perdido o meu trabalho inteiro, e eu tava meio assim de olho com o produtor, quase pulando nele com amor e um punhal por trás. Mas aí eu entendi essa palavra. E na sequência,
Eu lembro que a mulher de um pastor que morreu na Colômbia, para que tudo se mover na Colômbia acontecesse em 1994 para cá, quando os cartéis de Medellín, Cali, Bogotá, de drogas se estiparam. Quando eu estive na Colômbia, eu tive muitas experiências assim, com Deus. É uma terra, minha esposa, a gente sempre fala, a Colômbia é uma terra impressionante. E aí, eu ouvi uma outra frase: Deus quer fazer grandes coisas por meio de você, desde que você não fique com a fama. E esse ministério, esse Sentinel Group, trabalhou muito meu coração, minha vida, meu caráter nesse sentido. E eu fui aprendendo. Então, ali atrás tem um material, tem uns livros ali, tá R$5, irmão, só pra você ler. Você entendeu? Você comprar e ler. Não é para ganhar dinheiro. É do pastor que me conduziu a Jesus, o pastor Nelson Jordão. O pastor que me pregou o evangelho quando eu tinha 14 anos. Eu só era filho de crente, mas não era convertido. E eu e uma geração de 16 jovens, ele nos levou para uma sala e nos pregou o evangelho. Desses 16 jovens, aproximadamente 10, juntamente comigo, são pastores em Itapevi, Jandira e Barueri. Outros estão trabalhando ainda no reino. Nenhum se perdeu, impressionante. E o pastor Jordão tem 2 livros sensacionais, estão ali por R$5 cada um. Tem alguém que quer falar espanhol? Tem 2 Bíblias em espanhol para você comprar. Você já sabe. Tá R$40, irmão. Tem uma empresa segmento que eles nos ofertam Bíblias para o nosso trabalho com bolivianos. E a pessoa agora, antes do dia 10, não lembro, foi na minha casa, me levou algumas Bíblias. E ela chegou e falou assim: olha, nós separamos essa caixa com Bíblias de estudo, algumas Bíblias um pouquinho diferentes, que essa nós queremos ofertar para que você possa reverter isso em valores. Aí eu olhei, porque naquela semana eu estava até orando, falei: puxa, Senhor, a gente que é pastor, a gente não... 13º para mim se tornou um produto jurássico. Alguém aqui já viu pessoalmente um osso de dinossauro? Eu já. Mas já é verdade, mas é do meu tamanho. Então, mas a cada quantos mil anos aparece um? Assim é o meu 13º. Para eu saber que eu tinha um 10º, eu achei um papel de 20 anos atrás de um 10º que eu recebi. Nossa. Então, 13º pra gente é propriedade jurássico, né? Você ouviu falar que já existiu. Então tá lá pra ser bênção na sua vida, ser bênção a gente também, tá bom? CDs também tá lá. Hoje eu tô generoso, irmão. Os CDs eles custam R$113, mas eu tô dando um desconto de 100. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Livro de Juízes. Vamos pregar o Evangelho? Sagrado Evangelho do Senhor Jesus. Bispo Melk, Bispo Heleno, obrigado pelo carinho. A Bispo me deu o tema, espero que seja esse mesmo: restaurando sua coragem para enfrentar o mal. Um dia eu fui ministrando, não lembro onde, 12 dias de clamor. Aí eu cheguei para ministrar, não lembro que lugar, acho que era Campo Paulista, perto de Jundiaí lá. Quando eu cheguei para pregar, eu falei: tá aqui, puxa, pastor, obrigado pelo tema, o senhor me deu esse. Não é esse foi pregado ontem. Eu falei: então, porção dobrada no povo. Já tinha preparado tudo, né? Eu não tenho uma habilidade igual o Bispo Mel de chegar, abrir a Bíblia e é isso que te fala, e é isso que te não tem. Juízes capítulo 6. Quando a Bispa me passou o texto, o tema, eu olhei para minha esposa e comecei a fazer algumas perguntas, né?
Ela me passou restaurando sua coragem para enfrentar o mal. Então, quando foi me passado o texto, eu sentei em frente do meu computador, abri minha Bíblia e fiquei pensando. Eu comecei a fazer algumas perguntas para mim mesmo. Perguntas, por exemplo, o que é coragem? Fiquei perguntando. Recebi pelo WhatsApp, fiquei olhando no WhatsApp, restaurando sua coragem para enfrentar o mal. Eu fiquei perguntando, o que é coragem? Depois eu fiquei perguntando, o que é o mal? Eu fiquei perguntando, fazendo essas perguntas. Eu perguntei para minha esposa, o que é o mal? E é interessante porque a palavra coragem, a gente até consegue dar uma definição bem ampla do seu significado, porque é fácil. Determinação, ousadia, né? Vontade de sobressair-se a algo, alguma coisa sem temer. Mas a palavra mal, embora muito pequenininha, ela é complicada porque ela sofre muitas variações em termos de tradução. Não é simplesmente você abrir um dicionário, mal, isso. Até fiz isso. Mas existe uma variação muito complexa para a gente poder entender o que é mal. E a gente vai ver algumas coisas sobre isso nesse texto de Juízes capítulo 6, mas na oração modelo, aquela oração que Jesus nos ensinou, ele fala, na oração famosa do Pai Nosso, ele fala a respeito de como devemos orar, falar com Deus. Num bom percentual da oração ele fala, mas livra-nos do mal. E um dia eu estava pregando sobre a oração do Pai Nosso, e eu lembro que eu estava indo no carro, e eu comecei a meditar nessa frase, mas livra-nos do mal. Porque o motorista estava dizendo, eu estava chegando e sofri uma tentativa de roubo, aquela coisa toda. Ou a gente vê recentemente na Vila dos Bispos um acidente, e a gente chama isso de mal que nos sobrevém. E eu comecei então a pensar sobre isso. Por quê? Porque nós tratamos a palavra mal, ou essa frase que Jesus ensinou, mas livra-nos do mal, como algo que vem contra nós. Livra-me do mal, que mal? De ser assaltado. Livra-me do mal, que mal? De ser roubado, de ser caluniado. Livra-me do mal, que mal? De ser perseguido. Livra-me do mal, que mal? Uma série de coisas que você entende ser uma proporção de coisas que venham contra você. Mas o receber, ele está ligado com o dar, porque nós só recebemos quando damos. Claro que a associação com esse mal não é bem por aí que eu quero dizer, mas dá uma leve associação entre o dar e o receber. Por quê? Porque nós não temos que computar só o que vem contra nós e identificarmos isso como mal. Porque a gente fala, livra-me do mal. Que mal? De receber o mal. Só que nós precisamos, existe o famoso ditado 8 e 80. Se o 8 é receber o mal, nós precisamos também entender o 80. Livra-me de receber o mal, mas livra-me também de fazer o mal. Livra-me de ser perseguido, mas livra-me de perseguir alguém. Livra-me da fofoca, mas livra-me de ser fofoqueiro também. Livra-me dos chatos, mas livra-me de ser chato também. Livra-me, sei lá do que, do Palmeiras, né? Mas livra-me de ser palmeirense também, né? Então, Fernando, eu só vamos você, arrependa-te. Então, Jesus nos deu uma deixa, olha, livra-nos do mal. Diga comigo, de receber e também de fazer. Romanos, já vou entrar na palavra. Romanos 7,19 fala assim: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero,
Eu estava um dia numa igreja e chegou um jovem para mim e falou assim: pois é, pastor Josué, com a Bíblia assim, pois é. E eu só olhando para a cara dele. Falei: pode falar? Eu queria te fazer uma pergunta. Por quê, né? O bem que eu tenho que fazer, este eu não faço, e o mal, este eu faço. Sabe? Eu fiquei olhando para a cara dele. Porque está na Bíblia, né, pastor? Como nós somos, né? Nós temos que fazer o bem e não fazemos, mas o mal, esse nós fazemos. Que coisa, né? O que o senhor acha disso? Eu falei para ele: eu acho que você é um cachorro. Aí ele olhou assim para mim: por que, varão? Porque você está se referindo a Romanos 7,19. Mas texto sem contexto é pretexto. Por quê? Porque você esqueceu de ler o 20. E se faço mal, é por causa do pecado que está em mim. E aí, ele ficou olhando para minha cara. Eu falei: você pode se arrepender de duas coisas, porque fazer o mal, ser pecador, né? E de ser cachorro. Aí ele olhou assim para mim, eu abracei ele, claro, né, irmãos? E orei por ele. É um grande ministro numa igreja de Sorocaba, grande ministro de adoração. Ele é poderoso por Jesus. Louvado seja Deus, né? Mas para alguns, o mal num advérbio de modo, ele é usado como o contrário de bem. No substantivo, ele tem um sentido de doença, de tristeza, de desgraça e de tragédia. Num conceito mundial, ele nada mais é do que a ausência de Deus. E a gente vê tanto esses dois pontos de traduções neste texto que eu quero que você leia comigo, de Juízes capítulo 6, versículo 14 e 16. A ideia é que você leia depois na sua casa o capítulo inteiro, mas por questões de tempo, a gente vai ficar apenas nos dois versículos 14 e 16. Juízes, tá bom? Juízes, logo depois do livro do meu xará Josué, que vem logo depois de Deuteronômio. E Deuteronômio não era o médico, porque todo mundo acha que era o Doutoronômio. E Êxodo não é Exodó, é Êxodo, não é Exodó. Eu já estive numa igreja e o irmão falou: vamos abrir em Exodó. Não é isso. E Deuteronômio não era médico, ele não é um Doutoronômio, é Deuteronômio. Então o Juízes está depois desses camaradas aí, tá entendendo? Juízes capítulo 6, versículo 14 e 16, que diz assim: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha casa, eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Espírito Santo, esta tua palavra, por ela só, ela se explica. Muito obrigado por tudo, Senhor. Te louvamos. Pedimos que o Senhor fale conosco. Pedimos que o Senhor trate conosco. Enquanto estamos aqui, livra-nos de todo espírito de vingança da parte do inferno. Repreendemos toda ação diabólica do maligno contra a nossa casa, bens, famílias, amigos, animais de estimação, seja o que for. Repreendemos, Senhor, toda ação, a começar a ação do nosso coração em querer sobressair-se quando nós temos que diminuir para o Senhor crescer. Seja o Senhor dignificado, glorificado, magnificado aqui, não só hoje, não só ontem, hoje, mas
todo sempre. Que fiquem proibido, a começar de nós aqui que estamos ministrando, fiquem proibido homens, mulheres, anjos, crianças, demônios, objetos, de receberem a adoração que pertencem a Jesus Cristo. Que no final de tudo, Senhor, cada irmão que está aqui se esqueça de nós, se esqueça de mim e só se lembre do Senhor, porque só o Senhor pode fazer um milagre em nossas vidas, só o Senhor pode transformar o coração do homem, só o Senhor pode fazer uma obra profunda no nosso ser, só o Senhor morreu e ressuscitou. Por essa razão, louvado seja Deus, louvado seja o teu nome, honra e glória a ti, Jesus, de geração em geração. Ser exaltado, ser exaltado, ser exaltado. Louvamos, bendizemos o teu nome acima de todo nome, nome sobre todo nome, o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor. Quantos dão um bom aplauso a Ele? Quantos podem glorificar a Ele? Espírito Santo. Bem, a questão, irmãos, aqui, depois da morte de Josué, meu xará, o povo de Israel ele passou mais de 300 anos sendo governado por juízes, pessoas que se levantavam com uma aptidão, alguns com uma inteligência, alguns com uma sabedoria para aconselhar, alguns com força para subjugar outros, como Sansão, sabedoria para governar, como Débora, pequenez, porém coração aberto para um chamado de Deus, como Gideão. 300 anos depois do povo ter sido governado por Moisés e subsequentemente por Josué, então se estabeleceu um tempo onde alguns homens governavam Israel, e esses homens ficaram conhecidos como juízes. Agora, não havia rei nessa época. Cada um, ou cada pessoa que governava, entre aspas, fazia aquilo que achava mais correto, que achava de retidão. E durante esse período se repetia por várias vezes um ciclo que, se você pegar o livro de Juízes, você vai ver até a chamada, até o clamor do povo por um rei, até que eles pedem para Deus um sistema monárquico em Israel. Então, qual era o ciclo que sempre a gente via acontecer? O povo obedecia a Deus por algum tempo, depois o povo se afastava de Deus, como alerta este povo rebelde, Deus permitia que um inimigo o oprimisse. Quando o povo se arrependia e pedia libertação, Deus então mandava juízes, isto é, libertadores, para livrá-los das mãos dos inimigos. O povo resgatado então servia ao Senhor durante o resto daquela geração, só que infelizmente um outro ciclo igual começava. E Gideão então foi o quinto dos juízes ou libertadores apresentado aqui no livro, nesse livro que leva o nome mesmo de Juízes, no capítulo 6, 7 e capítulo 8. Então, da vida de Gideão nós podemos tirar algumas lições. Da vida de Gideão nós podemos aprender algumas coisas interessantes que podemos aplicar no nosso conteúdo. O reino de Deus é um ciclo de reprodução. Tudo aquilo que Deus criou, Ele impartiu, repartiu ou compartilhou com cada um de nós. Deus ele tem ele tem um ponto interessante, que Ele não segura absolutamente nada para Ele. O propósito dele é sempre repartir o que Ele tem com você. Por isso que você é abençoado, porque Ele é uma bênção. Por isso que você é próspero, porque Ele é rei de tudo. Por essa razão, um ciclo de reprodução. Logo, tudo aquilo que eu recebo, eu preciso transferir. Diga, o que eu recebo de Deus, eu preciso transferir. Então, Gideão era um homem valente, mas também se demonstrava um homem tímido. E ele recebeu de Deus uma chamada poderosa, assim como você tem recebido de Deus uma chamada poderosa. Os midianitas, eles oprimiam a Israel e fizeram isso no período de Gideão por 7 anos. E eles subiam a cada ano. O que eles faziam? Eles tomavam, eles saqueavam os produtos alimentícios dos campos e todos os animais dos hebreus. Eles iam uma vez por ano e levavam tudo embora.
invadiam realmente celeiros, invadiam dispensas, invadiam currais e levavam tudo aquilo que era de proveito para eles e deixavam os hebreus a ver navios, literalmente, né? Agora, para sobreviver, o que os hebreus faziam? Eles escondiam os alimentos dos inimigos. E Gideão estava, no momento em que o anjo do Senhor aparece, ele estava preparando comida para esconder. Então, quando este anjo ele apareceu, toda vez que nós queremos guardar alguma coisa para nós, Deus sempre vem e mostra para a gente que, primeiro, você pode guardar, não tem problema nenhum, mas nunca se esqueça, eu sou a sua provisão. Então Gideão estava guardando, não tem problema nenhum, guarde mesmo. Se quiser guardar um pouquinho e repartir comigo, pode guardar, fazer poupança, fazer o que você quiser, mas Deus sempre se mostrará para você, te lembrando: faça o que você quiser nessa terra, mas não se esqueça, quem te guarda sou eu. Quem te guarda sou eu. Quem te prospera é o Senhor. Quem te levanta é o Senhor. Quantos dão glória a Deus? Quem te ajuda é o Senhor. Agora, eu fico imaginando Gideão trabalhando com medo do inimigo. E quando ele ouve aquelas palavras do anjo, o anjo olha para ele e fala: Gideão, o Senhor é contigo, homem valente. E Gideão, parecendo o Nelson Neto, olha para ele e fala: mas Senhor, você não se enganou de casa, não? Não era um vizinho que tem 1,90 m? Será que sou eu mesmo? Então Deus, ele não olha a aparência daqui ou aquilo que você é hoje. Note bem, Deus não olha para você como você é hoje. Por quê? Porque Ele já está vendo como você será amanhã. Por essa razão que Ele diz: o amanhã não pertence, basta cada dia o seu mal. Hoje é para você desfrutar da presença do Senhor, amanhã o problema é dele. Está entendendo isso? Diga comigo: hoje é para eu desfrutar. Diga: o amanhã é problema de Deus. Isso não significa que você não possa preparar-se. Isso não significa que você não possa se ajustar para grandes tomadas. Aliás, você tem que fazer isso. Mas repito, você jamais poderá se esquecer que quem guarda você, que quem promove investimento na sua vida é o Senhor. Ele é o maior investidor que o mundo já conheceu. Por quê? Porque investiu em pessoas imperfeitas como nós, para nos fazermos mais do que vencedores nessa terra. Por sua glória a Deus. Então, pela resposta de Gideão, parece que ele não pensou muito no significado dessa frase, homem valente. Dá a impressão que ele começa a olhar para o anjo e trocar uma ideia com o anjo lá. Mas o que acontece? Ele entrou numa discussão sem se ligar que ele estava falando com Deus. Às vezes nós estamos com os nossos olhos tão focados nessas coisas terrenas que quase nós não nos damos conta de que existe algo muito maior, o poderoso e superior reino dos céus, que quer se revelar para você, de modo que você saia de uma visão medíocre para uma visão muito mais profunda, para uma visão muito mais latente, para uma visão muito mais de êxito e de sucesso. Deus sempre se mostra para nós. O problema é que nós não estamos ligados. Gideão não se deu conta que ele estava lidando com o mensageiro do Senhor e ficou ali: mas eu, cheio de escusas. Esta é a realidade daqueles que ainda não tiveram um encontro profundo. E ter encontro superficial é uma coisa, mas ter um encontro profundo é outra coisa. Deus quer levar você, igreja. Deus quer levar você a um encontro profundo com Ele. Deus quer levar você a um encontro que você jamais imaginou ter. Deus quer revelar os seus anjos. Deus quer revelar a sua face de poder, para que você ouça da própria boca dele, homem e mulher valente. Agora, por que Gideão estava assim? Porque ele não entendia que como Deus poderia permitir, estando o povo de Israel sofrendo, como que Deus permitia aquilo? Agora Deus continua a conversa com ele por meio do anjo, desafiando Gideão a resolver o problema. Você
não tem que ficar perguntando, ai, por que, Deus? Eu no seu lugar me colocaria da seguinte forma: bom, existe um problema, Senhor, e agora? Se o Senhor me aceitar na sua equipe, como é que nós vamos resolver essa parada aí? Então, Deus desafia Gideão, embora Gideão começa ali a duvidar de que Deus poderia apoiá-lo, realmente Deus poderia suprir a sua força, né? A gente vê no versículo 14: puxa, mas como será que Deus vai nessa tua força? Ele não conseguia atinar isso, ele não conseguia ter um entendimento claro de que Deus apareceu, e toda vez que Deus aparece é para te fortalecer. Eu não sei se você entendeu, mas Ele está aqui porque Ele prometeu: onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu ali também estarei. Se você está aqui e Ele também está, sabe por que é? É para ativar ou reativar a sua força, é para mostrar para você que você com Ele é maioria, é para mostrar para Ele que existe um ano de 2015 que Deus está abrindo as portas para que você conquiste, para que seja diferente de 2014, para que seja algo inédito, coisas que os seus olhos não viram, ouvidos não ouviram, coisa que o coração não sentiu, não subiu. É exatamente o que Deus está disposto a revelar para você, ou seja, para você que o ama. Então a questão é: qual é o seu grau de amor por Deus? Porque o seu grau de amor por Ele irá determinar as surpresas dele para você. Agora, ele explica que era uma pessoa de família significante, de uma tribo um pouco importante. Bem, quase sempre como a gente sempre se coloca com posição de coitadinho. Humildade é diferente de humildade por conveniência. Humildade, tem uns irmãos que não tomam banho, como você falou: ah, eu não tomo banho porque eu sou humilde. Não, se eu tomar banho, você é porco mesmo. Outro não, eu vi na Discovery Channel que o homem foi feito do barro e o barro na água derrete. Por isso que eu não tomo. Irmão, eu sou humilde. Não, irmão, Deus colocou, como Paulo escreveu para Timóteo, não colocou um espírito de medo, mas colocou um espírito de ousadia em você. Acontece que nós não nos ligamos. Sabe o que acontece? Toda vez que Deus chega na nossa frente, ou quando manda um profeta do Senhor falar conosco, parece que é sempre para nos relembrar: para de ser frouxo. Provérbios 24:11 diz: se você for frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Cabeção por mim. Não é para ser frouxo. Diga para ele do seu lado assim, olha com o olho de, sei lá, sei lá no quê, e fala: para de ser frouxo. E fala: eu não estou te ofendendo. Fala para ele. Sabe por quê? Fala assim para ele: sabe por quê? Se você for frouxo, a sua força será pequena. Agora aponta esse dedinho do Senhor para ele falar assim: é para ser ousado, é para ser valente, é para ser ousado, é para ser valente, porque a tua força aperfeiçoa, a força do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. Então, toda vez que Deus nos chama para uma missão maior ou para nos promover nessa terra, queridos, a gente sempre acaba criando desculpas, escusas para não fazer aquilo que Ele está pedindo. Nós sempre nos auto-menosprezamos. Verdade. Ou assumimos uma falsa modéstia. O fato é que Gideão, ele não veio ao Senhor como um homem valente, isso fica claro, mas também pouco importa agora, porque Deus, independente do estado, ia fazer dele um homem corajoso. E a mesma coisa eu libero como profeta esta noite: não importa seu estado, como você entrou, pouco interessa, mas volte para sua casa com uma coragem que jamais você teve. Coragem para investir, coragem para assumir, coragem para conquistar,
Coragem para ganhar. Coragem para reconhecer mazelas e pecados. Coragem, coragem, coragem. Espírito do Senhor, levante suas mãos. Espírito do Senhor, libera essa unção de coragem sobre este povo. Uma coragem para sair avante e para fazer um reboliço nessa Carapicuíba inteira. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agrupamento de Gideões. O Senhor nos visita com uma coragem, com uma força tremenda. Sabe por quê, querido? Porque não se tratava de Gideão, mas se tratava de Deus por meio de Gideão. Essa é a tônica. Nas coisas que Deus quer fazer através de você. Não se trata de você, daquilo que você é ou daquilo que você seja, mas se trata de Deus por meio de você. Então, a força verdadeira de um servo do Senhor não vem de si mesmo, mas vem de Deus. Ninguém é forte o bastante para resolver os seus próprios problemas, inclusive sozinhos, especialmente quando nós falamos de um problema muito grave, que é o pecado. Por quê? Porque nós dependemos de Deus, nós dependemos da graça do Senhor. Paulo falou em Filipenses 4,13: tudo eu posso naquele que me fortalece. Então a minha pergunta é: quais são os homens, genérico, né? Mulheres também, quais são os homens valentes de hoje em dia? A resposta, isso é uma pergunta. Quais são os homens valentes de hoje em dia? A resposta é: aqueles que confiam no Senhor. Esses são os homens valentes de hoje em dia. Quais? Aqueles que confiam no Senhor. Eu me lembro de Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte, não é os montes, porque são um monte. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Diga comigo: eu confio no Senhor. Então eu não temerei. Porque a palavra do Senhor diz: o perfeito amor lança fora todo medo. Se você está com alguma área na sua vida em medo, essa noite o Senhor te cura. Essa noite o Senhor te toca, o Senhor te transforma, faz de você um baluarte, faz de você uma montanha inabalável. Então, o que eu desafio você? A sair daqui com uma confiança, buscando uma confiança inabalável em Deus. Por quê? Porque Ele mesmo diz, assim como Ele falou para Gideão: eu estou contigo. Eu estou contigo. Mesmo que o impossível esteja diante de você. E a gente está falando sobre coragem de enfrentar o mal. E o mal pode vir representado para nós na palavra impossibilidade. O mal pode se apresentar a nós também como a impossibilidade. Agora, nesses anos todos em que minha esposa e eu trabalhamos como missionários, se tem uma coisa que nós aprendemos, uma lição tremenda, é que a fé, ouça isso, a fé dá gargalhadas do que é impossível. Você não entendeu? A fé ri do impossível. A fé tira sarro do impossível. A fé conta piada do impossível. Vamos dar glória a Deus. Eu tenho aprendido também que o impossível se utiliza mesmo de alguns disfarces. Para Israel, o impossível se disfarçou de um mar intransponível e também se disfarçou de um exército assassino que vinha logo atrás para querer dizimar todo mundo. Para Daniel,
O impossível escolheu o disfarce de leões famintos dentro de uma cova. Para Davi, um jovenzinho adorador, o impossível se disfarçou de um gigante com uma aparência invencível. Para Gideão, ele se disfarçou de midianitas. Agora a pergunta que eu faço é: e para você que está aqui essa noite, do que o impossível tem se disfarçado? De que forma ele tem chegado diante de você? Pode ser que ele tenha chegado diante de você como um casamento que não funciona. Pode ser que o impossível tenha se disfarçado de uma solidão que não acaba. Pode ser que o impossível tenha se disfarçado de uma crise financeira que nunca termina. Pode ser que o impossível tenha se disfarçado de um filho que está fora do controle e metido nas drogas. Pode ser que para você o impossível tenha se disfarçado de um passado sangrento ou de uma traição que você não consegue esquecer. Pode ser que o impossível tenha se disfarçado de uma depressão sufocante. Pode ser que o impossível tenha se disfarçado de uma perseguição sem causa. Pode ser que o impossível tenha se disfarçado de uma empresa que não está produzindo absolutamente nada. Pode ser que o impossível esteja se disfarçando de uma fraqueza que tem te aprisionado. Pode ser que o impossível tenha se disfarçado de um mau caráter que insiste em sobressair em você. Pode ser que o impossível tenha se disfarçado de uma difamação que jamais cessa, que não quer parar. Pode ser que o impossível esteja se disfarçando de uma célula que não cresce. Pode ser que o impossível esteja se disfarçando de uma multiplicação que não vem. Mas eu vim aqui dizer uma coisa para você: ajuste os seus ouvidos, levante a tua cabeça e escute os sons das gargalhadas da tua fé. Porque para Deus o impossível nada mais é do que um motivo para Ele começar a acelerar uma temporada de milagres que jamais você viu na sua vida. O impossível é uma porta de entrada para algo poderoso que Ele tem para fazer com você. O impossível nada mais é do que: não te desespere, eis que estou aqui, diz o Senhor. Vai na sua força, eu irei contigo, a minha vara e o teu cajado te consola. Eu prepararei uma mesa perante ti, na presença dos teus inimigos, e te ungirei com óleo, e o meu cálice irá transbordar. Porque certamente que a minha bondade, a minha misericórdia te seguirão todos os dias da tua vida, e você habitará na minha presença eternamente, 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 eternamente. Do poder de Deus pode derrotar a incredulidade. Se não existir manifestação de Deus em nossa vida, a incredulidade vai continuar tendo o direito legal de questionar quem você pensa que é. Mas ouça, os milagres de Deus, eles acabam com a mentira e com a incredulidade do nosso coração. A Bíblia diz em Romanos 10:9: com o coração se crê para a justiça
e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, se você crê nas promessas de Deus, a minha sugestão a partir de agora: saia confessando, saia confessando, saia confessando. Eu creio, 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 eu creio. Porque eu creio, eu sou feliz. Porque você crê, você é feliz. Esta é a razão. E aí nós transformamos a murmuração. A murmuração, ela é o oposto da adoração. A murmuração, ela tem um propósito: atrasar a tua bênção 40 anos. Sabia disso? É bíblico. Que a murmuração fez um povo ficar atrasado na entrada da sua bênção 40 anos. Diga comigo: a murmuração é o oposto da adoração. Mas hoje o Senhor me fortalece com uma coragem para vencer todo tipo de mal. Quantos dão glória a Deus? Você vai viver a manifestação de Deus este ano como nunca você viveu. Que o socorro dele vem para você. Eu sou, em algumas áreas, um milagre das mãos de Deus. Eu sou resultado de milagre, porque com 8 anos os médicos achavam que eu tinha algumas doenças terríveis. Irmãos, eu era tão magro, não parece, né? Mas eu era tão magro, mas tão magro, que até a minha sombra ficava com pena de mim. Os meninos magros me chamavam de magro. Quando eu me vejo assim, eu dou glória a Deus. Até porque a unção vem da gordura. Diz Isaías 10:55 ou 10:51. Não importa. Mas eu creio, eu sou feliz. E eu, dias atrás, há um mês e meio atrás, a coragem parece que dá um stand-by em mim. Sair temporariamente, ficar parado num lugar. Presta atenção aqui, por favor. Eu sei que tá calor, daqui a pouco a gente termina. Se você tá com calor, imagina eu. Então, imagina o diabo do inferno. Eu não tô com pena dele nem um pouquinho. Eu quero se morra lá. Vira embaixo, que acabe a água, Sabesp corta a sua água. Tô nem aí que você. Então, ouça. A coragem para tomar alguns passos, parece que ela tinha dado um stand-by. Nós temos uma organização missionária pela América Latina, né? Chamada Missão e Adoração. E nós precisamos resolver algumas coisas financeiramente numa segunda-feira. E eu tinha passado o final de semana buscando de Deus algumas estratégias de como suprir financeiramente a nossa conta. E eu disse: Senhor, preciso de uma estratégia do Senhor. Preciso que o Senhor faça algo por nós. Eu fiquei buscando alternativas humanas para tentar resolver o problema. Chegou no domingo, um grande amigo meu, o pastor Ronaldo, acho que vocês conhecem, acho que ele já esteve aqui.
Ele foi na minha casa, queria comigo, eu ia pregar na igreja do meu irmão em Osasco. Tem um irmão que é pastor em Osasco. Ele ia comigo, ia pregar lá na inauguração do templo dele. De repente, ele chegou, ele me viu meio assim, e eu falei: Ronaldo, eu não estou em paz, estou intranquilo. Parece que eu não estou com aquela ousadia aquela garra que nós temos, né? Como minha esposa e eu já fizemos algumas vezes, de sair sem dinheiro e para viajar, receber o dinheiro no meio do caminho. Essas coisas já aconteceu com a gente. E aí eu disse: sei lá, se estou ficando mole, estou ficando molenga nessas coisas, né? Eu falei: cara, a Bíblia fala que um alivia a carga do outro, então ore por mim. Eu me submeto a tua. Ô, irmão, obrigado. O cheeseburger sem queijo. Aí falei para ele que o cheeseburger sem queijo. Aí eu disse assim: ouça. Eu falei: ore por mim. E ele começou a orar, e a paz do Senhor começou a entrar na nossa casa de uma forma tão profunda que eu me lembrei, uma semana hoje eu tenho alguns amigos aqui em Osasco, eu tinha ido almoçar com eles, e eles são empresários aqui, e a dele me contou um testemunho tremendo. Estavam passando uma crise financeira na empresa deles, e ela me contou um testemunho, que o meu testemunho vai contar o testemunho dela. E o Ronaldo orando por mim, e eu ali: Senhor, glória a Deus, ele liberando palavras, e eu vendo aquele midianita na segunda-feira que precisava ser vencido. E eu não conseguia dar entendimento de que o Senhor estava comigo. Aí, ele orando, e eu me lembrei do testemunho da D. E quando o Ronaldo estava terminando de orar, eu falei: Senhor, continuando a oração do Ronaldo, eu disse: eu preciso que o Senhor faça algo comigo, assim como o Senhor fez com a Devani. E eu disse: o Senhor é o Deus das conexões. Diga comigo: Deus é o Deus das conexões. Às vezes nós precisamos colocar o joelho para captar o Wi-Fi celestial. Essa piada funcionou. Aí eu falei: eu preciso que o Senhor faça o seguinte, ouça, presta atenção. Eu preciso que o Senhor fale com, não vou dar o nome dele, que é o fulano de tal, o José, qualquer nome aqui, o José. Porque há 2 meses o José ligou para mim e para minha esposa e nos mandou uma oferta de alívio que nós estávamos precisando há 2 meses atrás. Eu preciso, ouça bem, que o Senhor fale com José hoje, porque eu preciso que ele me ligue amanhã para pegar o número da minha conta antes do meio-dia e para me mandar o mesmo valor que ele me mandou há 2 meses atrás. No nome de Jesus. Amém? Diga assim comigo: o Senhor é comigo. Fala. Senhor é comigo. Diga assim: hoje a minha coragem está sendo restaurada. Hoje a minha coragem está sendo restaurada. Pois é. Aí, no outro dia, minha esposa vinha da faculdade, ela passou na conta lá, tirou um saldo, teve um ataque de 0, né? E os zeros querendo me dar. Ai, vou te pegar. Repreenda agora, zero, em nome de Jesus. Aí, ela vinha pra casa, nesse sentido que ela olhou na conta, era 11h37 da manhã. Meu telefone tocou. O José me ligou. Glória a Deus. Pastor, eu estou desde ontem com sentido de te ligar, mas só agora eu consegui te ligar. Falei: imagina, mamãe. Sério? Pastor, eu preciso da sua conta. Ah, meu irmão, você já tem ajudado tanto a gente. Pastor, Deus colocou no meu coração. Ah, dá uma nota aí, Bradesco. Agência, se você quiser o número da conta, eu te dou também. Agência, número, pá. Falou: olha, daqui 5 minutos pode consultar. Eu falei: imagina.
E o louco vai desligar, ele puxando assunto, é um louco pra comprar. Imagina, irmão. E ele, não, porque inclusive, eu falei, mas assim, não, corta. Aí conversamos, claro, né? Orei por ele, consultei minha conta e lá estava o valor. Glória a Deus! Terminando. Deus, aleluia. Deus falou para Gideão: olha, porquanto eu hei de ser contigo. Levante a sua mão. Gideões que estão aqui, Deus diz: porquanto eu hei de ser contigo. Agora diga: o Senhor é comigo. E eu vencerei os meus desafios, porque a minha coragem está sendo restaurada, e o perfeito amor de Deus está lançando fora de mim todo medo, todo mal, em nome de Jesus. As habilidades celestiais. Ouça, viajo em muitas cidades. Vai perder a conta. As habilidades celestiais para a transformação de uma cidade ou de um território inteiro só serão visíveis por todos nós quando o impossível for derrotado pelo poder manifesto de Deus em nós. As igrejas de hoje, elas só serão confiáveis e elas só terão verdadeiramente credibilidade no meio dessa geração quando elas forem capazes de não apenas falarem do Deus que faz milagres, mas operar os milagres do Deus que esta igreja tem falado. Aliás, fazendo isso sempre no nome de Jesus. Então, o que é necessário? Um clamor pela manifestação dele. Por isso, clame pela sua vida, clame pela sua família, clame pela sua célula, clame por um novo tempo de glória nessa terra. Assim como Deus disse para Gideão: vai nessa tua força e você vai livrar Israel das mãos dos midianitas. Hoje também Deus fala para você: vai nessa força, porque você vai livrar um monte de gente que está no meio desse povo incrédulo. Agora, o que nós podemos ver então com essa passagem de Gideão? É que Gideão, vivendo neste mundo, ouça isso, recebeu um auxílio poderoso de um outro mundo. Este outro mundo onde Deus está. Existem dois mundos transitando paralelamente. Este onde nós estamos vivendo e aquele onde Deus está. Então creia, estamos neste mundo, só que nós somos governados por outro mundo. Glória a Deus. Estamos nessa terra, só que nós viemos de uma outra terra. Nascemos aqui por um ventre humano, mas somos projetados na eternidade onde Deus está. Como entender isso? É o mais simples do mundo. Quando a tua carteira disser não tem, o governo do outro mundo vai chamar você e vai falar de abundância. Quando você se sentir sem forças, o governo do outro mundo te dirá que tudo você pode em Cristo que te fortalece. Quando você estiver aflito neste mundo,
o governo do outro mundo te recordará que lâmpada para os teus pés é a palavra do Senhor e luz para os teus caminhos. Quando os teus inimigos se levantarem contra ti neste mundo, o governo do outro mundo te mostrará uma visão de uma mesa preparada perante estes inimigos. Por quê? Porque a vitória sempre estará assegurada para ti quando você entender que é a cultura deste outro mundo que governa você sobre este mundo onde estamos. É a cultura do céu disseminada na cultura da terra. Por isso que ele diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Isto é, da mesma forma, a mesma atmosfera no céu, precisamos que ela venha para cá. E ela está vindo aqui hoje. Coloque-se de pé. Gideão entendeu tudo isso. E a gente vê no próximo capítulo 7 que ele se sagrou vencedor contra o exército inimigo. Por quê? Porque ele prostrou o medo dele diante de Deus. Hoje Deus manda dizer para você: então o Senhor olha para você e te diz: vai nessa tua coisa e você livrará a sua casa e o seu país das mãos dos inimigos. Porventura não estou te enviando eu? Para você ele diz, para ele você pode dizer: mas como eu vou livrar Israel? Como eu vou livrar minha casa? Como eu vou livrar a minha vida? Porque a minha família não tem possessões, não tem posses, não tem nada. Como que eu vou fazer se a minha região é a menor? E eu sou menor da casa dos meus pais? Mas o Senhor manda te dizer: não se preocupe, porque eu vou ser com você. Eu prometi, Mateus 28:19, eu estarei com vocês todos os dias da vida. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Estou convosco até a consumação dos séculos. Então você vai ferir os seus inimigos, ainda que eles sejam muitos, como se fosse uma única coisa, numa única atacada. A provisão dos céus desce sobre você. Por essa razão, Gideão teve que dar um passo de confiança para ter a sua coragem restaurada e para vencer o mal. O mal que pode ser o impossível que pode ser o dificultoso que pode ser uma enfermidade que pode ser seja lá o que for, não importa. Essa noite, o poder restaurador de Jesus Cristo está aqui. Levante as suas mãos aos céus. Quero levantar minhas mãos a ti. Maravilhoso Jesus, milagroso Senhor, e enche este lugar com tua presença. Vem derramar teu poder sobre todos aqui. Quero levantar minhas mãos a ti. Maravilhoso Jesus, milagroso Senhor, e enche este lugar com tua presença. Vem derramar teu poder sobre todos aqui. Creio em ti.
farás. Diga, creio em ti, creio em ti, Jesus, o que farás em mim. Levante as mãos e diga: receba toda a honra, receba toda a glória, precioso Filho de Deus. Receba toda a honra, receba toda a glória, precioso Filho de Deus. Se aqui existem alguns Gideões, você precisará dar um passo igual ao Gideão dele. Para você absorver, ter a absorção da coragem que ele está dando, você terá que vencer o medo, o mal, o pecado, coisas que operam na nossa estrutura carnal humana. Gideão teve que confiar. Então ele falou: espera um pouquinho, vou preparar uma oferta. Na verdade, ele foi recobrar as forças. Ele foi entender o que estava acontecendo. Ele foi calcular o que estava acontecendo. Talvez essa noite nós não tenhamos tempo para calcular o que esteja acontecendo aqui. Mas a pergunta que eu faço é: se existem Gideões aqui, valorosos, valentes, que ainda não foram descobertos, Jesus está aqui para descobrir você, isto é, inaugurar o seu tempo de vitória e de coragem, como ele inaugurou na vida de Gideão. Se você quer, você terá que vencer o passo do medo, do mal, que às vezes é disfarçado de luta. Mas será que eu tenho que ir? Será que eu tenho que fazer? E vencer essas etapas não é com Deus. Ele falou assim: deixa a minha paz vos dou, não como o mundo vos dá. Então não se turbe nem se atemorize. Não se turbar e não se atemorizar é uma função nossa. Dar a paz é uma função dele. Então o primeiro passo é nosso. Quem quer vencer o medo, o mal e receber a coragem que ele está propondo aqui essa noite, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Quero liberar sobre você. Eu sei que depois vai ser entregue uma fominha, por isso. Vai ser entregue. Mas eu queria liberar esse tempo sobre a sua vida. Se você quer se ajoelhar, ajoelhe. Se você quer ficar de pé, fique. Às vezes a gente fala de se ajoelhar, mas querido, se você não se ajoelhar primeiro no seu coração, ajoelhar no ajoelho não vai adiantar em nada. A prostração começa primeiro dentro, depois vai ser nada. Toda transformação ela vem de dentro para fora. Toda adoração ela vem de dentro para fora. Se você não estiver prostrado interiormente, você só vai estar queimando bem aqui na frente, se prostrando sem o seu coração entender isso. Então, agora, entenda o que está acontecendo aqui. Deus está dando coragem para que você saia e vença o mal. O mal pode estar disfarçado de uma série de coisas, mas não se preocupe. Deus está com você. Ele está colocando a perspectiva dos olhos dele em você. Ele está preparando que você olhe como ele está olhando, veja como ele está vendo. Por essa razão, levante as suas mãos aos céus e na autoridade do nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o Espírito do Senhor que está aqui ainda trabalhando, renovando os nossos corações, relembrando toda a palavra da verdade no nosso ser. Eu libero e desato sobre a sua vida um tempo de coragem como você nunca teve. Um tempo de coragem para vencer, ousadia, uma ação até mesmo lógica, não só espiritual, mas no racional, para que você entenda toda a diretriz humana e espiritual. Descreva nos dois mundos. Nós estamos neste mundo humano, mas somos governados pelo mundo espiritual, onde está o Senhor. Por essa razão, com as suas mãos erguidas,
Receba, receba o governo de Jesus Cristo sobre você. Receba a ousadia e a coragem para vencer o mal, para vencer os seus vigilantes, para vencer toda ação improdutiva, tudo que não pertence a Deus. Pensa, 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 Deus, Senhor. Põe a mão no coração e diga: e no que farás, no que farás, no que farás, no que já está fazendo, no que ele está fazendo, creia, creia, diga pra ele: eu creio, diga pra ele: eu creio em ti, eu creio em ti, eu creio em ti, eu creio em ti, eu creio, 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 Deus está passando.
milagre vem. Receba, receba, receba. O tempo novo de milagre. Uma temporada de milagres se inicia na sua vida a partir de hoje. Aliás, a partir desse tempo de campanha, de 12 dias de clamor, prepare-se para ver coisas que você ainda não viu. Prepare-se para receber de Deus palavras que você ainda não recebeu. Prepare-se para entregar o que você também nunca entregou. Prepare-se. Coisas grandes e tremendas vêm sobre ti que você não sabe. Levante as suas duas mãos aos céus. A palavra do Senhor diz: clama-me e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Começa a pedir agora para Ele anunciar, para Ele revelar as coisas ocultas que você ainda não sabe. Vamos, solte a tua voz, vamos. Solte, vamos. Ele prometeu, eu vou anunciar. 2015 será o ano dos tesouros revelados. Será o ano dos tesouros secretos revelados. 2015 é o ano dos secretos revelados. Vem sobre ti. Vem sobre ti. Está sendo revelado para você. Receba coisas grandes e tremendas. Receba no Senhor, filho amado. Não tenha medo, não temas. Eu irei adiante de ti. Eu irei adiante de ti, diz o Senhor. E te abrirei as portas que você precisa. Porque eu sou contigo. Para o valor. Homem e mulher de Deus, poderosos do Senhor, o tempo de milagres começou. O tempo de milagres impressionante que Deus está fazendo hoje. Até dia 31 você vai ter muita vergonha para contar. Quem crê, diga amém. Aleluia. Dê um abraço bem apertado do seu irmão e fala assim: varão valoroso, varão valorosa. O Senhor é contigo. Amém? Deus te abençoe. Isso.
Deus. Glória a Deus. Amém, amados. Bom, você que está regressando ao seu lugar, eu vou pedir para você voltar novamente para pegar as folhas aqui nas mãos do profeta Daniel.